Caso você queira uma religião para se sentir muito confortável, eu certamente não recomendo o cristianismo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca e nós aqui do Cabeceira estamos no mês de C.S. Lewis e cada um escolheu um livro que marcou a sua vida. E um livro que eu escolhi foi esse livro aqui, Deus no Banco dos Réus, que tem aproximadamente 400 páginas. Então assim, eu confesso que não foi um livro muito gostoso de ler, mas foi um livro que acrescentou muito na minha vida. Eu também dou uma dica aqui pra vocês, né? Não é aquele tipo de livro que você pega pra ler assim e você lê em poucas semanas. É um livro que você lê um capítulo, fica ali fazendo a reflexão, digerindo, aí você volta pra ler ele mais um pouquinho de novo, enquanto isso você lê outro livro. Porque eu acho que se você pegar pra ler assim, batidão, você vai perder muita coisa, porque é um livro muito profundo, inclusive eu não vou conseguir aqui falar de todos os capítulos, de todos os comentários, eu escolhi algumas coisas que me marcaram muito para poder comentar aqui com vocês. O livro Deus no Banco dos Réus é uma coletânea de ensaios de C.S. Lewis, organizada em 48 capítulos e cada capítulo com um assunto completamente diferente. Esse livro foi organizado por Walter Hooper. Ele pegou cartas de C.S. Lewis, escritos antigos, anotações e reorganizou tudo isso. Tanto é que esse livro só foi lançado na década de 70, alguns anos depois da morte de C.S. Lewis. Então a gente pode dizer que é um livro póstumo. Deus no Banco dos Réus ele pode ser dividido basicamente em 4 tipos de texto. Primeiro, os teológicos. Segundo, os semi-teológicos. Terceiro, os de ética. E quarto, as cartas de C.S. Lewis. Mas tem alguns textos que poderiam se encaixar em outra categoria ou podem ser classificados como 2 categorias diferentes. Então assim, digamos que é meio que uma bagunça, não dá para classificar como um único gênero ou uma única categoria. Então, para mim, leitora amadora, foi um pouco difícil compreender a organização desse livro, mas eu não quero te desincentivar a ler esse livro, pelo contrário, é um livro muito, muito bom, muito profundo, mas ele é muito denso, muito pesado e vai requerer de você um pouquinho mais de atenção. Não dá para ler esse livro enquanto você está com a mente em outra coisa, em outro lugar. Você vai ter que parar, prestar atenção, ler, digerir e voltar a ler depois de algum tempo. E uma das muitas anotações que eu fiz sobre esse livro e eu quero passar aqui para vocês é a importância que C.S. Lewis dá ao cristianismo. Tanto é que esse livro é um livro basicamente sobre apologética, a defesa da fé cristã. E um dos argumentos de Lewis é que nós cristãos, de fato, nós somos cristãos, nós afirmamos a nossa fé. Nós devemos defender o cristianismo não simplesmente porque nós gostamos, nós nos simpatizamos, nós achamos legal ou da moda, mas nós devemos defender o cristianismo porque nós o consideramos verdadeiro e nós consideramos o valor dele como um valor infinito. E trazendo para os dias de hoje, eu vejo que muitas pessoas são simpatizantes do cristianismo, mas na verdade não conseguem defendê-lo porque acham que ele é verdadeiro. Tanto é que a gente vê cristãos que acreditam em horóscopo, fazem simpatias ou acreditam em outras coisas, fazem essa mistura de religiões porque, na verdade, não acreditam que o cristianismo é verdadeiro e suficiente, mas porque se simpatizam ou gostam do cristianismo. E ele fala que o cristianismo não é uma religião legal, descolada, que vai te deixar confortável. E eu já vou falar sobre essa visão de C.S. Lewis. E eu anotei várias frases desse livro aqui no meu bloco de notas e eu sempre uso elas nas minhas postagens, em citações, porque esse livro aqui tem um conteúdo muito rico para que você possa utilizar em diversos momentos da sua vida. Outro ponto aqui muito interessante é que ele faz uma crítica ferrenha às pessoas que tentam atenuar, amansar o cristianismo, tornar ele uma coisa mais agradável para as pessoas, para que as pessoas o aceitem. E vai dizer que você nunca teve medo de falar ali o cristianismo na sua verdade, como ele é, com medo de desagradar as pessoas. Todas as vezes que nós amansamos o cristianismo, atenuamos ele, ou tentamos falar ele com uma nova roupagem mais moderna, nós estamos tirando o verdadeiro valor do cristianismo. E ele faz essa crítica ferrenha às pessoas que fazem isso. Eu quero ler aqui para vocês 2 trechos tirados do livro. Caso você queira uma religião para se sentir muito confortável, eu certamente não recomendo o cristianismo. Outra coisa também que ele fala é que o padrão do cristianismo
permanente deve estar bem claro em nossa mente. E é contra esse padrão que devemos colocar à prova todo o pensamento contemporâneo. Na realidade, nós devemos a todo custo não acompanhar os tempos. E aí ele faz a citação bíblica: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele fala que o cristianismo não é uma religião da moda, uma religião descolada, mas o cristianismo, na verdade, é uma coisa que vai te deixar muito desconfortável. Ou você abraça o cristianismo como ele é, ou então você tem que abandonar a fé cristã, porque o cristianismo não vai se moldar aos padrões desse mundo, nem à modernidade. O cristianismo é como é, o evangelho é como é, doa quem doer. Outro ponto muito interessante é quando C.S. Lewis fala aqui no livro Deus no Banco dos Réus a respeito dos milagres. E na época de C.S. Lewis, o que estava muito forte era o cientificismo. E, por exemplo, a trilogia cósmica dele é uma crítica ferrenha ao cientificismo. Ele não era contra a ciência, mas contra as pessoas colocarem a ciência no lugar de Deus. E ele faz esse comentário aqui no livro Deus no Banco dos Réus a respeito, por exemplo, dos milagres. Muitas pessoas da época dele, principalmente os cientistas, diziam que as pessoas da antiguidade só acreditavam nos milagres porque elas não tinham conhecimento profundo da ciência, não tinham conhecimento das leis naturais. E a crítica dele em relação a isso é que a pessoa não precisa ter um conhecimento profundo da ciência para entender que o milagre está acontecendo. Por exemplo, quando você vê um surdo voltar a ouvir, ou um cego que volta a enxergar, você não precisa de nenhum conhecimento da ciência para entender que aquilo é um milagre. E ele faz essa crítica que os cientistas da época dele, eles estavam tentando taxar os cristãos como ignorantes. E isso a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Você, meu caro cristão, quantas vezes você foi taxado de ignorante, quadrado, simplesmente por você ser cristão? E quantas pessoas ficam surpreendidas quando vê que você é um cristão bem informado, você é um cristão que lê muitos livros, porque as pessoas até hoje têm essa imagem que nós só acreditamos naquilo que acreditamos porque nós somos tremendos ignorantes. Ele dá um exemplo de milagres que acontecem no nosso dia a dia, mas numa escala menor, e que Deus está sempre operando milagres, mas a gente não enxerga. Por exemplo, se você acha que transformar água em vinho foi um milagre espetacular, ele diz que Deus sempre faz isso na natureza. Quando a chuva cai na água e as raízes da videira absorvem aquela água, depois aquela água vai acabar se transformando em vinho, só que numa escala talvez muito menor. E ele fala para a gente se atentar a esses milagres que acontecem no nosso cotidiano, mas que a gente não enxerga simplesmente porque a gente está acostumado. E agora um último ponto muito importante que eu quero falar aqui, que aliás é o nome do livro, né? Deus no Banco dos Réus. Ele fala muito a respeito dessa noção de pecado, que nós temos essa mania de querer terceirizar o nosso pecado, ou então tentar colocar os problemas desse mundo na conta de alguém. Ah, é culpa dos homens, é culpa do patriarcado, é culpa do governo, é culpa da educação. E muitas vezes, muitas pessoas colocam até mesmo a culpa em Deus. E é por isso que nós colocamos Deus no banco dos réus. Ao invés de nós nos achegarmos a Ele como pecadores, diante de um juiz que é justo, que é santo e pedir perdão pelos nossos pecados, nós colocamos Deus no banco dos réus e começamos a acusá-lo. Por que você criou o mundo? Por que tanta maldade acontece? Será que Deus não está vendo isso? E ele fala que nós assumimos uma posição de total orgulho, prepotência e arrogância quando nós colocamos Deus no banco dos réus e o acusamos de Ele ter nos criado dessa forma, de como o mundo está hoje. Ele fala que nós devemos assumir uma posição de humildade e nós devemos nos colocar no banco dos réus pedindo perdão, em humilhação, e crendo que o justo juiz terá misericórdia de nós. Ele fala que nós devemos parar de colocar essas culpas no coletivo e trazer essa culpa mais ali pro pessoal. A culpa não é do patriarcado, a culpa não é do governo, a culpa não é da educação, a culpa é minha. Eu sou pecador e eu preciso da redenção de Jesus Cristo sobre a minha vida. E eu quero ler aqui uma frase do livro que ele comenta sobre isso. Não basta a gente se livrar dos próprios pecados. A gente também precisa crer naquele que pode nos salvar deles. Esses são apenas alguns dos muitos pontos importantes desse livro aqui, Deus no Banco dos Réus, mas eu creio que eu teria que pegar capítulo por capítulo, destrinchar, e eu ficaria horas em cada um deles. E, gente, eu não vou falar que eu entendi 100% desse livro. Tem coisa que eu até li, compreendi, absorvi, mas eu não consegui passar para vocês de tão profundo que é.
Então, não é só nesse livro, mas tem muitos livros de C.S. Lewis que a gente lê, compreende, mas talvez não consegue passar para as pessoas. Ou tem muitas coisas que a gente lê e não compreende. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando eu estiver mais madura nas minhas leituras, se eu voltar a ler esse livro, eu vou conseguir enxergar ele de uma ótica totalmente diferente. E a mesma coisa acontece com vários outros escritos de C.S. Lewis. E você? Acha que Deus no Banco dos Réus é um livro digno da sua cabeceira? Eu espero que sim. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu comentário qual é o seu livro preferido da coleção de C.S. Lewis. Um beijo, até a próxima! Acabou!